Quero chamar aqui o Bruno. Uma salva de palmas para o Bruno Link. Som. Será que não está na hora de excluir a palavra sucesso do nosso vocabulário? O que é sucesso? O que é sucesso para os seus amigos, para os seus familiares? O que é sucesso para você? Mulheres, automóvel, mulheres, iate, mulheres, mansões, mulheres. Digamos que invada por esse palco o gênio da lâmpada mágica. E esse gênio se chama Rafael. Rafael lhe dá algumas opções. Só que ao escolher qualquer uma das opções, você obrigatoriamente precisa abdicar de todas as outras. E as opções são: ser reconhecido mundialmente, ter mais tempo com a sua família, trabalhar por um propósito maior, ser um bilionário, ou quem sabe se aposentar mais cedo. Talvez trabalhar apenas com pessoas que você goste. Bom, apesar da brincadeira, essa pesquisa aconteceu. Ela foi realizada por nada mais, nada menos que João Branco, ex-vice-presidente, ex-diretor de marketing do McDonald's. Aquele que transformou o McDonald's em Mac. João Branco, quando recebeu o resultado da pesquisa, descobriu que a maioria das pessoas, a maioria dos brasileiros preferem ser um bilionário, mesmo que precise abdicar de tempo com a sua própria família. Para não ficar longe dessa, eu resolvi fazer uma pesquisa parecida. Só que ao invés de milhares e milhares de pessoas, eu convidei 5 camaradas, 5 amigos, uma mesa de bar. Meus amigos tinham 2 pontos em comum. Primeiro ponto: tinham dinheiro suficiente para sustentar gerações, para ter uma mansão e um iate. Segundo ponto em comum: todos eles escolheram por retirar a sua própria vida. E aí eu te pergunto, o que é sucesso? Na busca da resposta dessa pergunta, eu estudei durante muitos anos pessoas que, aos meus olhos, são pessoas de sucesso. Como Albert Einstein, Nikola Tesla, Thomas Edison e outras pessoas nem tão famosas assim. E pasmem, eu descobri o verdadeiro segredo do sucesso. O passo a passo, os 10 caminhos do sucesso. Ele acreditou. Não, Sara, não começa, Sara. Pois é. Eu prefiro acreditar que não existe o segredo do sucesso, o caminho do sucesso, o passo a passo do sucesso. Só que ao estudar pessoas de sucesso, aos meus olhos, pessoas de sucesso, eu identifiquei que todas elas tinham características em comum. Pessoas de sucesso possuem características em comum. E eu vou trazer aqui para vocês hoje as 6 características em comum de pessoas de sucesso. Primeira, autoconhecimento. Pessoas de sucesso buscam constantemente por autoconhecimento. Tem uma identidade forte de si mesmo. Eu sei qual é a minha praia, eu sei o que eu estou aqui para fazer. Apagou ali, mas todos conhecem, Napoleão Hill. O que poucos conhecem é a história de Napoleão Hill. Aos 4 anos de idade, enfrentou a morte de frente. Febre tifoide. Os médicos disseram que não ia passar 2, 3 dias, ia para a vala. Acabou sobrevivendo. Aos 9 anos de idade, herdou do seu tio uma pistola, uma arma. Único objetivo: ser o inferno. Ser o pior de todos. Ser o marginal. Aquele guri ruim da rua. Certa vez, discutiu com a professora, voltou à noite na escola e encheu o quadro de tiros. Segundo ele, os tiros estariam lá até hoje. Antes de completar 10 anos de idade, Napoleão Hill perdeu sua mãe. E o seu pai logo arranjou uma namorada. Convidou ela para ir para casa. Marta. Só que ele falou: Marta, se prepare, meu filho é um terrorista. A gente vai passar trabalho. E Marta
Vamos lá, aceitou o desafio, foram. Chegou a noite na casa, entraram todos, e ela olhou para Napoleão Hill, o pai dele olhou para ele também e falou: isso aqui é meu filho, se cuide, ele é uma pessoa ruim, ele é um marginal. E Marta olhou para ele no fundo dos olhos e falou assim: eu vejo nesse moleque muito mais que isso. Eu vejo esse moleque um moleque esperto, um moleque inteligente. E Marta ofereceu para ele uma troca. Ela perguntou: quantas pessoas você consegue atingir com a sua pistola? E ele disse: no máximo 6. Se eu te trouxer amanhã uma arma que você pode atingir milhares de pessoas, a gente troca? Napoleão olhou assim: vamos lá, vamos em frente. No dia seguinte, Marta trouxe uma máquina de escrever. Napoleão Hill se tornou um dos maiores escritores de todos os tempos. Primeira força em comum de pessoas de sucesso: identidade. Segunda característica em comum de pessoas de sucesso: após descobrir quem eu sou, qual é a minha praia, o que eu faço? Trajetória, visão. Eu crio um caminho. O que eu quero ser, o que eu quero ter e o que eu quero deixar. Qual que é o meu legado? Stephen Hawking ganhou na loteria logo cedo. Ao terminar o ensino médio, seus pais, formados em Oxford, na Inglaterra, falou para ele: tu também vai fazer Oxford, vai fazer medicina. Imagina, se os pais falarem assim: tranquilo, segue a tua vida, faz medicina em Oxford. Loteria ganha. Porém, esse menino já tinha uma identidade forte de si mesmo. Ele já tinha trilhado o seu caminho. E ele fez um acordo com os pais: medicina não tem nada a ver comigo, não é minha praia, me tira dessa. Meu negócio é cálculo, é matemática. E eles fizeram um acordo. Ele continuou em Oxford, porém fez física, matemática, cálculo. Stephen Hawking se tornou um dos maiores físicos teóricos de todos os tempos. Segunda força em comum de pessoas de sucesso: visão, trajetória, caminho. E a terceira? Qual é a terceira força em comum de pessoas de sucesso? Essa eu vou deixar vocês adivinharem. Puta. Quem é pai sabe que música que eu tô falando. O que uma música Baby Shark tem a ver com comunicação e com o nosso dia de hoje? Bom, para quem não sabe, a música Baby Shark, o vídeo Baby Shark, tem gente dançando lá. Conhece? Tem filho, né? O vídeo Baby Shark é simplesmente o vídeo mais visto de todos os tempos no YouTube. 14 bilhões de visualizações tem o vídeo Baby Shark. 14 bilhões. Bruno, eu não entendi que número é esse. É como se todos os brasileiros tivessem ouvido, visto 67 vezes a mesma música. E se você não entendeu, deixa essa música rodando por 60 anos. Essa é a quantidade de vezes que a música, o vídeo Baby Shark tocou. O que a gente tem a aprender com Baby Shark? Comunicação clara, comunicação simples, comunicação fácil, transparente e, acima de tudo, para todo o público. Comunicação para todo mundo. A música Baby Shark, ela foi traduzida em 19 línguas, inclusive dialeto indígena, dialeto navarro. Então, se eu for me comunicar com alguém, entenda quem é essa pessoa, entenda qual é o público. Estude a pessoa. Rafael tá por aí ou não? Rafael, foi a primeira vez que a gente se comunicou presencialmente? Rafael, como é que tá o Samuca? Tá bem? Ele fez aniversário agora, dia 9 de junho, né? 4 aninhos? 3 aninhos? Que massa. E o tênis, como é que tá? Tem jogado? Tô jogando. Tá jogando? Jogando. Olha aí, primeira vez que eu falo com ele. E o acidente? E o acidente aqui no ombro. Todas as edições ele se machuca antes. O que aconteceu? Comunicação. Estuda a pessoa antes. Se ela é uma pessoa importante, tu vai te comunicar com ela, estude a pessoa, estude seu público. Então a terceira força em comum, a terceira característica de pessoas de sucesso: comunicação. A
quarta característica em comum de pessoas de sucesso: capacidade criativa. Capacidade de resolver problemas que a inteligência artificial ainda não resolve. Ainda não resolve. Gêmeos, craniópagos occipitais nunca sobreviveram ambos à separação. Se não forem separados, vão passar o resto da vida na cama, de costas. Você vai fazer isso mesmo? Isso nunca foi feito. Em situações como essa, um bebê sempre morre. Você não vai recuperar os seus bebês salvando esses. Mas mesmo se falhar, ao menos fez alguma coisa. Você pode fazer isso. Claro que pode. Você tem o mundo todo aqui. Você só precisa enxergar além do que vê. Se você não tiver a solução, ninguém vai ter. Eu vou operar. Ben Carson, vamos lá, negro, nasceu num país que era racista pra caramba, pobre, abandonado pelo pai e a mãe diversas vezes em clínicas psiquiátricas. Tinha tudo que a gente precisa para abandonar e dizer que não deu certo na vida. Ben Carson se tornou o maior neurocirurgião do mundo. O primeiro neurocirurgião a separar gêmeas siamesas pela cabeça, conectadas pela cabeça. O primeiro. E o que tem a ver a história de Ben Carson com capacidade criativa? Ele utilizou uma metodologia que já existia. Ele congelou o coração das duas meninas durante 1 hora para que elas não tivessem hemorragia cerebral e ele conseguiu fazer a cirurgia. Ele utilizou algo que já existia. Isso é capacidade criativa. É resolver problema nem sempre tendo que gastar, nem sempre tendo que investir milhões. Então a quarta força em comum de pessoas de sucesso: capacidade criativa. E a quinta força em comum? Detalhe: fazer o algo a mais todos os dias. Certa vez eu vi esse negócio aí, Great Place to Work. É o selinho que a empresa compra para dizer se a tua empresa é boa ou não de se trabalhar. Se eu tenho aquele selinho na minha empresa, quer dizer que a empresa é boa de trabalhar. Pode ir lá. E aí o que eu fiz? Assim, cara, eu vou estudar esse negócio porque como é que uma empresa vai lá e certifica a outra? No mínimo ela tem que ser muito boa. Aí eu conheci um cara chamado Cauê de Oliveira. Cauê de Oliveira, o cara trabalhava fora do Brasil, camareiro. E aí ele voltou para o Brasil. E aí ele chegou no Brasil, tinha uma propaganda lá. Tem emprego nessa empresa. O cara foi lá falar com a RH, chegou na RH, falou assim, eu vi que tem uma vaga de emprego aqui na Great Place to Work. A menina do RH olhou para ele assim, tu é o primeiro que fala o nome certo da empresa. A gente precisa de alguém que fale inglês, está contratado. Ele entrou. Primeiro mês se passou, segundo mês se passou, terceiro mês, primeiro problema. Ele precisava fazer uma apresentação de teatro. Ele era apaixonado por teatro. Só que ele tinha que pedir para a chefe dele liberação, porque a apresentação de teatro era numa segunda-feira de manhã. E aí ele chegou na Pamela, a chefe dele, falou assim, Pamela, eu tô com receio, eu peço desculpa, mas como eu te falei, eu sou apaixonado por teatro, e eu tenho uma apresentação de teatro na segunda-feira que vem, e eu queria uma folga, e eu queria saber se é possível. E a Pamela olhou para ele e falou assim, acho que tu não entendeu que empresa tu tá trabalhando. Esse tipo de coisa, aqui tu não pede, aqui tu informa apenas. Ele ficou encantado com aquilo ali. Chegou na segunda-feira, foi lá na apresentação de teatro, apresentação maravilhosa, tudo de bom, aquela monte de gente aplaudindo ele. E aí acabou e tudo mais, a família dele, palmas e palmas. Ele olhou para o fundo e daqui a pouco começou a ouvir Cauê, Cauê, Cauê. Ele olhou assim. E olhou lá no fundo. Quem estava no fundo? Pamela, a chefe dele, com mais 8 colegas de trabalho e o presidente da Great Place to Work. Todos eles foram ver aquele momento que era importante para o Cauê. O que eles chamam isso? Gift to Work. Significa presentear alguém
sem necessariamente ter o presente fisicamente, com tempo, com uma palavra. Então, a quinta força comum de pessoas de sucesso, detalhe, fazer o algo a mais todos os dias. E a sexta força? Diversificação. A sexta força em comum de pessoas de sucesso, diversificação. Do que? De tudo. Rafael falou algumas vezes, lugares diferentes, pessoas diferentes, geram o quê? Geram o quê? Resultados diferentes, ações diferentes, ideias diferentes. Isso que a gente está fazendo hoje aqui. Então, a sexta força em comum de pessoas de sucesso, diversificação. O que essa vaca está fazendo aqui? A vaca holandesa. Doença holandesa. Aconteceu na Holanda, na década de 60, quando a Holanda descobriu o gás natural e todo o país se voltou para o gás natural e esqueceram do restante. A moeda supervalorizou, muita gente começou a perder emprego, globalização acabou, e o que aconteceu com o país? Se ferrou. E o que acontece quando a gente faz a mesma coisa? A gente tem uma fonte de renda e é demitido, o que acontece? Na nossa empresa a gente tem uma fonte de faturamento, e se der ruim, o que acontece? Aí temos o nosso amigo Dubai. Dubai, década de 50, vila de pescador, 5 mil habitantes, descobriu gás natural e petróleo. O que o Sheik fez? Diversificou em tudo que vocês imaginam. O maior e mais importante porto do mundo, Dubai, centro do mundo. A maior empresa de aviação, Dubai. Extensões de Harvard, Dubai. Diversificação da economia. E nós aqui, no dia de hoje, o que a gente pode fazer quando a gente fala de diversificação? Obras financiadas, que é o meu nicho. Aqui é um exemplo. Obras financiadas. Quem pode fazer? Todo mundo pode utilizar este meio como fonte de faturamento. Obras financiadas. Eu trouxe aqui aberto os números, mas obras financiadas a gente não tira a grana do bolso, velho. Um ROI de 178%. Aonde a gente consegue um ROI de 178%? Como é que se consegue? Porque eu tiro 20% do bolso e financio o resto, depois vendo. Então, obras financiadas é um dos caminhos de diversificar a economia. Obras financiadas para investidores. Eu posso fazer para mim e posso fazer para o investidor. Como é que eu entro? Entro como gerenciador de obra, mas posso entrar como incorporador. Conhecimento, vender conhecimento. A gente faz conhecimento, a gente consegue vender de todas as formas. Eu tenho mentorias, 2 grupos de mentorias explicando como é que eu faço as obras financiadas. Eu tenho um curso que eu explico como é que se faz obras financiadas. E eu resolvo dores. Eu tinha uma dor na construção civil. O que eu tinha? Eu tinha que pagar um aplicativo de gerenciamento de obra, eu tinha que pagar um aplicativo de CRM e eu tinha que pagar um aplicativo para acompanhar os financiamentos que eu tinha na Caixa. O que eu fiz? Desenvolvi um aplicativo que fazia os 3. E ainda comercializo ele pela metade do preço dos 3. Então eu resolvo dores do mercado. Todos nós podemos resolver dores do mercado. Realização de palestras. Livros. Eu tenho um livro, Além das Fronteiras do Sucesso, que eu vou estar lançando mês que vem. E a maior de todas as fontes de faturamento, a minha filha Helena. Essa é a maior de todas. Quem sabe ao invés de excluir a palavra sucesso dos nossos vocabulários, paramos de vez com essa busca insana de fórmulas prontas na internet. E começamos a construir passo a passo o nosso próprio sucesso. Assim como estamos fazendo no dia de hoje. Talvez só assim possamos homenagear com maestria a nossa própria essência, a nossa própria natureza. Obrigado.